receber o Gustavo Dopke. É assim que fala Dopke, né? Uhum. Ele é bacharel em Física pela Unicamp, mestre em Astrofísica pela UFRJ e doutor em Astrofísica pela Universidade de Heidelberg. Fez pós-doutorado no Observatório Nacional e anteriormente ao pós-doutorado que ele está fazendo no Observatório do Valongo, ele fez pós-doutorado na Universidade de Cardiff. Muito obrigado pela presença e bom seminário. Muito obrigado pela apresentação. É um prazer estar aqui. Bom, conheço parte da plateia e estou bastante feliz de voltar aqui e rever vocês e poder falar um pouquinho do meu trabalho. Hoje eu vou falar sobre umas galáxias especiais e o meu estudo é teórico, né? Então eu tento entender como acontece a formação estelar. E nesse caso específico é em galáxias anãs. Essa galáxia especial, a 1 Zwicky 18, ela é uma galáxia conhecida há muito tempo e ela é bastante rara. Como é que faz para escutar o vídeo? Tem que voltar um. Oi? Tem que voltar? Então, ela foi observada com vários telescópios e essa daqui é uma imagem de como você encontra um vídeo, na verdade, de como você encontra. Ela tem dois corpos principais, um que chama de corpo principal e o secundário que fica mais em cima. E ela tem uma altíssima taxa de formação estelar. Obviamente ela é azul. E além de ter uma alta taxa de formação estelar, ela tem baixíssima metalicidade. Normalmente, gás molecular é associado com alta taxa de formação estelar. Só que na 1 Zwicky 18 ainda não foi observado nenhum monóxido de carbono. Então, esse daqui é o corpo principal dela, bastante azul, e esse daqui é o corpo secundário, que ele está um pouquinho mais avermelhado, então é formado por estrelas mais antigas. Além da 1 Zwicky 18, a gente tem uma outra galáxia que ela também é especial, essa SBS 0335052. Ela está um pouquinho mais distante, por isso que a imagem não tem uma resolução tão alta quanto a anterior, mas ela também tem uma altíssima taxa de formação estelar e baixa metalicidade. Então os objetos que eu vou tratar hoje, eles têm essa característica. Então a 1 Zwicky 18, ela está em torno de 18 megaparsecs distante da gente, a SBS está um pouquinho mais. A metalicidade delas é bastante parecida, só que quando você olha para a quantidade de poeira, a 1 Zwicky 18 tem em torno de 1 centésimo ou 3 centésimos da SBS. Então ela entre as galáxias especiais, ela é mais especial ainda. Não sei se no bom sentido, né? A taxa de formação nela, essa daqui é a taxa de formação, então, por quiloparsec quadrado, é altíssima também, maior do que da SBS. E a intensidade do ultravioleta também é esperado que seja bastante alta, maior do que a SBS. Como eu estava falando antes, o que elas têm de especial? Nesse eixo aqui tem a luminosidade do carbono pelo azul e aqui a magnitude no azul. Então, se você olhar a maioria das galáxias, elas estão em torno dessa linha. Ou seja, se você vê carbono e compara com a luminosidade no azul, esses dois têm uma correlação linear, independente do azul. Mas a 1 Zwicky 18 está aqui. Ou seja, ela não tem quase nenhum monóxido de carbono. Esse daqui é o limite superior estabelecido para ela. Aqui é quando você olha para a poeira. Então aqui está a metalicidade, aqui está a poeira pelo gás, a massa de poeira pela massa de gás. A SBS está aqui, então esses daqui são dois dados do Leroy e da Schneider, enquanto a Zwicky 18 ela tem menos poeira do que esperado. Aqui estão outras galáxias anãs, azuis.
Quando a gente olha, então, para o histórico de formação estelar da Ontsuyuki 18, então aqui é o tempo, né, passado, então aqui é 1 milhão de anos, aqui é, sei lá, 30 milhões de anos, aqui são 10 milhões de anos. Então, a maior parte das estrelas na Ontsuyuki 18 foi formada nessa época, então muito recentemente. Aqui é uma tabelinha, a massa total em estrelas é em torno de 17 milhões de massas solares, só que desses 17, aproximadamente 11 foram formados nos últimos 10 milhões de anos. Ou seja, ela ficou quietinha a maior parte do tempo do universo e um dia ela acordou. Tá? E começou a formar muita estrela. Se você olhar para o corpo secundário, ele tem uma taxa de formação estelar mais ou menos representativa do intervalo. Tem aqui um pico entre 100 milhões e 1 bilhão de anos atrás, mas ela o corpo secundário, aquele mais avermelhado, é mais comportado. Estou apanhando aqui para o slide. Foi. Então, só para lembrar, esse daqui é o corpo primário, então mais azulado, que começou a formar estrelas nos últimos 10 milhões de anos, enquanto o corpo secundário estava mais quietinho. Agora, o meu interesse é tentar entender por que essa galáxia tem tanta formação estelar e nenhum monóxido de carbono, já que o gás molecular é normalmente associado à formação estelar. Antes de fazer isso, eu vou falar um pouquinho do que já foi feito, né, antes de eu começar o meu trabalho. Então, essa daqui é um trabalho do Paul Clark e do Simon Glover, que eles estudaram o colapso de uma nuvem de gás e eles variaram alguns parâmetros dentro do código. Tá? Então, a simulação acima, ela não tem dust shielding. Esqueci o português. Para dust shielding. Alguém sabe, não? Mas seria uma proteção da poeira. Então, isso, um escudo de poeira. Então, a poeira funcionaria como um escudo para evitar que o ultravioleta dissociasse o gás molecular, e o gás molecular favorece a formação estelar. E a de baixo é quando você tem H2 e CO. Tá? Então, a de cima, ela também tem H2 e CO, a de baixo, as duas têm, né? Só que a de cima não tem a proteção da poeira. Aqui no eixo X é a densidade, que aumenta, né? Conforme o gás vai colapsando, a densidade aumenta, e no eixo Y é a temperatura daquele gás. Então, se você não tem a proteção da poeira, o gás vai ficar, então ele vai fotodissociar e vai esquentar, tudo bem? E se você tem a proteção da poeira, o gás vai resfriar. Então, é basicamente isso daí, que já se conhecia em 2012, né, a partir desse trabalho. E a pergunta era, será que o CO é necessário para formar estrelas? Porque se a gente associa gás molecular com formação estelar, eles devem estar relacionados. Na verdade, não. O que as simulações mostram é que não. Que você pode começar com um gás completamente atômico, ele vai formar o H2 e CO e vai resfriar. Você pode ter só H2, não precisa de CO, ele vai resfriar mesmo assim e provavelmente formar estrelas. Óbvio, se você inclui H2 e monóxido de carbono, ele vai resfriar ainda mais, né? E se o H2 e o CO eles começarem molecular, então naquela nuvem que eu fiz que o Paul fez a simulação, se você começar com ela com o H2 já molecular, não começar hidrogênio atômico e carbono atômico e oxigênio atômico, ela vai resfriar ainda mais, porque o que resfria bem são esses gases moleculares. Aí o que eu fiz? Para tentar entender... Pode perguntar? Ali parece que você resfria, cai bastante ali a temperatura, mas depois parece que volta a subir um pouquinho. Sim, sim. O que acontece? Nessa região aqui, você tem o resfriamento
deixa eu ver, 10 na 3, você tem o resfriamento pelo CO, mas ele, conforme a densidade vai aumentando, ele não é tão eficiente e os processos de aquecimento, eles começam a preponderar. Eu vou ter um slide só com resfriadores e aquecedores, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Tá ótimo. Então, para tentar entender isso daí, eu fiz simulações, né? Eu usei o código de malha movente, acho que essa é a tradução, chamado Arepo, do Fokker-Springel. Usei equações químicas, né? Com carbono, oxigênio, hidrogênio e poeira. E, óbvio, você pode formar CO, H2, H-, C+, né? Todos os parentes. A metalicidade e a quantidade de poeira são as nominais. A intensidade do V está um pouquinho baixa. Eu peguei, então, um pedaço da Ondswik 18, 120 parsec. A temperatura eu comecei 40 Kelvin, a temperatura da poeira estava em 16. A massa dessa nuvem é em torno de 1 milhão de massas solares. A densidade eu comecei em torno de 0,2. E o tempo de integração foi em torno de 14 milhões de anos. Desses, 8 milhões teve formação estelar. Tá? Então, isso daqui em um slide, o que foi a simulação. Eu também usei as partículas estelares. Essa daqui não é a simulação que eu estou falando, mas ela explica bem o que são essas partículas estelares. Então, o código ele explicar a evolução do gás. Só que quando a densidade aumenta muito, o tempo de processamento vai com raiz da densidade. Então, para eu simular uma coisa que é 100 vezes mais densa, eu vou precisar gastar 10 vezes mais tempo no supercomputador. E às vezes é uma questão de gastar 3 dias para 30 dias, né? E aí se você quiser aumentar mais, aí vai para 300 dias, que nenhum supercomputador vai te deixar usar tudo isso. O raio dessas partículas estelares é de 600 unidades astronômicas. Então, dentro dessas partículas estelares, ela funciona como um N-corpo, como um corpo, e ela só interage gravitacionalmente. Só que o gás que está circundando, ele é absorvido por ela. Ela funciona mais ou menos como um buraco negro, absorve tudo que está em volta, mas, óbvio, a gente calcula se o gás vai ser absorvido ou se ele tem velocidade de escape. Agora, isso daqui é uma imagem da simulação, logo antes da primeira estrela se formar, ali no centro. Então, vocês veem aqui que tem em torno de 200 parsec, e a densidade vai de -1 a 0,5 por centímetro cúbico. Agora, se a gente olhar mais, fizer um zoom, né, de 1 parsec, então agora a gente está olhando uma coisa bem pequena mesmo, lá no centro, na parte mais densa do gás, ele ficou com essa cara. Então, dá para ver que aqui tem alguma coisa de... seria como se fosse um braço, né? Porque isso daí normalmente você tem um momento angular que favorece a formação desses braços. Isso daqui se a gente olha na densidade total. Se a gente olhar só para o H2, ele está assim. O CO está muito parecido com o H2, era o que a gente esperava. A temperatura na parte mais densa é a mais baixa, né? Então é onde você tem mais CO, onde você consegue resfriar mais o gás. E a temperatura da poeira é mais ou menos constante em 15,2. Aqui, então, se a gente olhar no gás, novamente a temperatura no eixo Y e a densidade aumentando no eixo X. Então, quando essa nuvem colapsa, a densidade vai aumentando e a temperatura, nesse caso, como você tem muito resfriador, ela diminui. O esperado, se não tivesse nenhum resfriador, era que você comprime o gás e a temperatura sobe, né? Mas como o monóxido de carbono ou o C+, eles absorvem essa temperatura, essa energia térmica, absorve energia térmica e consegue emitir um fóton que escapa livremente da nuvem. Ou não, né? Às vezes o fóton é reabsorvido. Mas em média, ele consegue escapar e o gás esfria.
Tá, aqui eu separei em 3 partes, que mais pra frente vocês vão ver por quê. Então, o gás começa com essa alta temperatura, é resfriado, e para essas altas densidades, ele aumenta um pouquinho a temperatura, mas não muito. Se a gente olhar como se comporta o hidrogênio, então ele começa quase todo na forma de H+, né? E em algum momento aqui, em torno de 10⁻³ partículas por centímetro cúbico, o H2 começa a ficar mais abundante do que o H+. O carbono e o oxigênio, eu não plotei o oxigênio aqui, mas ele está tão constante quanto o carbono aqui. Eles só mudam quando você forma o monóxido de carbono. Então, olha a densidade onde você começa a formar monóxido de carbono, em torno de 10⁶ por centímetro cúbico. Tá. Então, aqui, para a gente tentar entender aquela nuvem que eu simulei, essa daqui seria a camada mais externa, onde o carbono está na forma de C+, e o hidrogênio na forma de H+, tem altas temperaturas e baixa densidade. Aí uma camada intermediária, tem densidade intermediária, obviamente, o carbono está na forma de C+, e o hidrogênio ele está variando nessas duas formas. A temperatura já é mais baixa aqui. Quando a gente chega bem no centro, onde a estrela vai se formar, a temperatura já é baixa, né? O hidrogênio está todo na forma de H2 e o carbono está todo em CO. Então essa é a nuvem que a gente encontra. Tá? Agora aquele gráfico que eu falei, dos aquecedores e resfriadores, vamos olhar aqui qual é o maior resfriador. Essa linha aqui é a dashed line, ela é do C+. Então, se a gente for procurar qual é o maior resfriador dessa nuvem, é esse daqui o cara. Então, é o C+. Tá? Outros bons resfriadores é o oxigênio, né, mas ele não é importante até essas densidades, e o monóxido de carbono aqui competindo com o oxigênio. Tá? Os aquecedores, ele é completamente, os raios cósmicos dominam completamente. Essas linhas aqui de cima, o PDV, é a energia da compressão ou expansão do gás. Tá? Então, por aqui, a gente já vê quem é o responsável pelo resfriamento da nuvem sem precisar do CO. Então vejam que o CO ele só vai ficar importante quando ele se forma, obviamente, para densidades em 10⁶ por centímetro cúbico. Tá? Beleza. Até aí tudo bem. Agora vamos imaginar que eu pego essa nuvem simulada e eu queira observá-la. Né? Então eu vou imaginar que ela está lá na distância da 1/18, e aí eu posso fazer um mapa de emissão do monóxido de carbono. Então essa parte aqui em azul é o gás total, e a parte em vermelho e preto é o monóxido de carbono. Então se você olhar essa emissão em Kelvin, quilômetros por segundo, vocês veem que ela é bastante baixa. Eu acho que o ALMA ele consegue observar por aqui, mas tem que ser alguns, acho que são uns 100 parsec quadrado, né, 10 por 10. Então, por aqui a gente já vê que mesmo para o ALMA, isso daqui é completamente fora de questão de você observar qualquer monóxido de carbono nessa galáxia. Então, dessa parte aí da 1/18, a gente consegue concluir várias coisas. Né? Então, a primeira é que a taxa de formação estelar, ela pode ocorrer mesmo tendo baixas metalicidades. Mesmo com metalicidade 3% da solar, a gente resfriou o gás e ele chegou num ponto que você forma estrela. Ao mesmo tempo, você não precisa de emissão de CO para ter uma alta taxa de formação estelar. Porque o C+, que a gente viu antes, ele consegue resfriar o gás ao ponto de você colapsar e formar estrelas. Então, outra coisa, né? Então, se o monóxido de carbono fosse observado na 1/18, seria um recorde, seria a galáxia com menor metalicidade a ter monóxido de carbono observável. Só que a detecção é muito improvável porque a intensidade desse CO é muito baixa. Então foi isso daí que a gente descobriu.
né? E a última conclusão é que a estrutura fina, a emissão, a resfriamento por estrutura fina do C+, é o processo mais importante para fazer essa formação. Para permitir a formação estelar. Alguma dúvida até aqui, que eu vou mudar um pouquinho de tópico? Só uma coisa. Uma vez que você tem a formação estelar, você tem um campo de radiação relativamente alto. Mas aqui eu já começo com um campo de radiação. Ele não é muito alto, mas ele já começa com um campo de radiação. Quer dizer, que na verdade o resultado, então, é a função do campo de radiação que você coloca também, né? Isso. Porque se você aumentar o campo de radiação, a situação até piora. Exatamente. Então, se eu aumentar o campo de radiação aqui, o que vai acontecer com o CO? Tem algum chute? Bom, ele vai se dissociar e essa intensidade aqui vai ser menor ainda. Tá? O que aconteceu aqui é que na simulação eu usei uma taxa de UV, uma intensidade do ultravioleta um pouquinho abaixo do que é da Onsuik 18. Então, agora eu estou fazendo simulações com a intensidade correta e a situação só piora mesmo, você forma ainda menos CO. Só que nessa densidade aqui você já tem o escudo de poeira suficiente para evitar isso. Na verdade eu acho que não vai mudar muito. Só se fritar todo o gás e aí sim. Mas eu tenho que ver a simulação. Tá. O shielding está sendo feito pela poeira. O shielding é feito pela poeira e toda vez que um gás é dissociado, ele também absorve aquele ultravioleta. Porque o princípio disse, né, que você tem o self-shielding do próprio... Isso, ele também faz o self-shielding. O hidrogênio molecular é muito mais denso. Ele vai fazer o escudo antes do CO. Então o primeiro escudo é a poeira, porque ele absorve muito mais ultravioleta. Aí o H2, só que o H2 ele qualquer UV já acaba com H2, né? Não precisa de uma intensidade muito alta. E daí bem no fim vai ter o CO. É claro que o CO e o H2 eles são quebrados e formados de novo, né? Tudo isso daqui evolui junto. Tá. Agora eu vou falar um pouquinho num trabalho um pouquinho anterior de formação estelar em baixa metalicidade, que tem tudo a ver com a Onsuik 18. É uma outra simulação que eu vou testar agora a função de massa inicial estelar. Tá? A teoria de formação estelar diz que para metalicidades muito baixas, para metalicidade zero, você espera que a massa das estrelas seja altíssima. Por isso que a gente não vê nenhuma estrela, não observa nenhuma estrela com metalicidade zero. Então, se a massa é muito alta, essas estrelas já morreram, né? Elas viveram pouco, já morreram, e a gente portanto, não as observa. Né? Só que deve ter havido algum momento que a metalicidade mudou o suficiente, ou aumentou o suficiente, para essa formação estelar não formar apenas estrelas de alta massa, permitindo estrelas de baixa massa, que a gente deveria observar hoje. Né? Então, a pergunta desse trabalho é: qual é a metalicidade crítica dessa transição? Tá? A gente tem dois artigos, um do Tom Abel, de 2001, né, que ele viu que a estrela que você forma, então para metalicidade zero, ela deveria ter uma massa altíssima. Isso daqui eu acho que tem 10⁻³ massas solares. Né? E ele não esperava nenhuma outra fragmentação depois disso. Né? Aí no artigo de 2011, o Paul ele viu que existem instabilidades no disco de formação. Então essa nuvem colapsou, formou um disco, e aí você vai ter outras instabilidades. Aqui seria só instabilidade térmica, só instabilidade de jeans. Né? Mas se você procurar por outras instabilidades, então você vai ter um aumento da densidade nesses braços espirais aqui, e ali você vai formar as estrelas.
nesses pontos de alta densidade. Aí você consegue formar estrelas de massa intermediária. Ou seja, mesmo para metalicidade zero, você forma algumas estrelas de baixa massa. Mas se a gente olhar para o universo presente, a massa das estrelas, ela segue uma log normal, né, para baixa massa, e aqui uma lei de potência para altas massas. Né? Então ela tem a forma do Krupa ou Chabrier. Aí a pergunta, como eu disse, é como é que você sai de formar apenas estrelas de alta massa para favorecer aqui, ó, o pico está no limite estelar, né? 10 na menos 1 está quase no limite de não ser mais estrela. Né? Então como é que você sai daqui para chegar ali? Então a gente foi olhar na metalicidade, que do começo do universo para hoje, o que mudou bastante foi a abundância de metais. Então a pergunta é, qual é o mecanismo que permitiu isso? Para responder essa pergunta, eu fiz simulações, para variar. Essa nuvem que eu simulei, ela tem 1000 massas solares, ela é uma nuvem pequena, 0,3 parsec. Eu iniciei mais ou menos a temperatura esperada para ela. Ela tinha 3 massas de jeans, ou seja, se eu deixar ela colapsar livremente, eu esperaria 3 fragmentos, tá? Sem nenhum resfriador. Eu incluí energia turbulenta, então velocidades aleatórias, em torno de 10% da energia gravitacional, e incluí rotação. E a energia da rotação era em torno de 2% da energia gravitacional. Eu usei 40 milhões de partículas SPH, que na época era um absurdo, mas hoje já está virando comum. Eu também tinha uma rede de equações químicas primordial, ou seja, do hidrogênio, basicamente, né? Hidrogênio, deutério. E os metais estavam representados pela poeira. Por que eu só usei a poeira aqui? Porque, basicamente, para essa baixíssima metalicidade, é a única coisa que realmente tem um efeito de resfriar importante. A simulação foi feita no Gadget 2 do Springer, Fokker. Aí aqui são as imagens da simulação. Então ela novamente formou esse objeto que tem os braços e duas regiões muito densas, né? As estrelas se formaram nessa região aqui, essa daqui as estrelas só se formariam depois. Então, se você olhar bem ao fundo, esse pontinho aqui, ele tem essa cara. Então, novamente, ele tem os braços aqui e a densidade se comporta dessa forma. Isso daqui são 200 unidades astronômicas. A primeira coisa que a gente vê é que para baixíssimas metalicidades, o cenário vai ser bem pequenininho. O cenário onde as estrelas vão se formar vai ser bem pequenininho, em comparação com hoje, que seria da ordem de parsec, né? Seria uma ordem de 2 ou 3 maior que essa. Né? Essa simulação, então a metalicidade dela é 10 na menos 4 a solar. Aqui são as 4 simulações que eu fiz. Então, metalicidade primordial, 10 na menos 6, 10 na menos 5 e 10 na menos 4. Se você olhar para as regiões maiores, né, não dá para ver muita diferença no gás. Então essas 3 figuras aqui, de cada PEI, ela é muito parecida. Mas se você olhar para coisas da ordem de 10 na 2 unidades astronômicas, aí o cenário muda. Então isso daqui fica muito mais compacto e sem estrutura, né? Aqui você já vê alguma estrutura. 10 na menos 5, ela também é compacta, mas tem essa estrutura aqui em amarelo. E 10 na menos 4, a região densa, ela tem uma estrutura bem mais detalhada. Bom, depois de formar essa estrutura, aí começa a formar aquelas partículas estelares que eu falei. Então elas se formam basicamente nas regiões mais densas, óbvio, né? Isso daqui é quando a eficiência na formação estelar é 0,2, 0,3. E as estrelas também são ejetadas, as estrelas de menor massa são ejetadas do centro.
Para a metalicidade 10 na menos 6, isso daqui ocorre um pouco antes, mas o resultado final é muito parecido. Só vai mudar para metalicidades maiores do que 10 na menos 5. Então, em 10 na menos 5, a gente já começa a formar esses alongamentos, aqui e aqui, e para 10 na menos 4 também, que é muito maior. E aqui já tem uma segunda região de formação estelar para 10 na menos 4. O que a gente tem que tirar disso daí? É que conforme você vai aumentando a metalicidade, a fragmentação, a capacidade do gás de fragmentar aumenta. Então, para metalicidade muito baixa, ele vai formar um bolinho só, e daquele bolinho vão nascer as estrelas. Se você aumenta a metalicidade, essa formação estelar vai ser mais espaçada, e por aqui a gente já tira que a massa dessas estrelas vai ser em média menor do que nesse caso aqui, onde elas estão muito mais concentradas no centro. É claro que essas estrelas que foram ejetadas aqui, em 10 na 0, elas têm metalicidade 0 e têm baixa massa, então elas deveriam ter sobrevivido até hoje. Então, de acordo com a teoria de formação estelar, deve ter alguma estrela de metalicidade 0 por aí, na galáxia. Uma afirmação forte, mas é o que quase todo mundo da área acredita. Então, se a gente olhar para a função de massa inicial, então aqui é a massa vai aumentando para cá, não sei porque está cortado aqui, a massa, e aqui é o número de objetos. Então, se a gente olhar para baixas metalicidades, tirando 10 na 6, que tem esse pico aqui ela é mais ou menos flat. Aqui eu forcei um pouco para deixar ela... Então, flat quer dizer que todas as massas são equiprováveis. Essa linha aqui é o meu limite de resolução da simulação, mas quando a gente olha em 10 na menos 4, você já vê a log normal aqui. Então, você já tem muitas estrelas de baixa massa e, obviamente, menos estrelas de alta massa. Então, desse trabalho aqui, a gente conclui o quê? Primeiro, que a poeira ela consegue resfriar bem a nuvem, permitindo a formação estelar. E que para metalicidades até 10 na menos 4, tão baixas quanto 10 na menos 4, você já tem uma função de massa inicial que vai parecer com a salpeter, com a que a gente observa hoje aqui na galáxia. Para metalicidades menores que essa, você espera uma distribuição de massas top-heavy, ou seja, favorecendo estrelas de mais alta massa. E a poeira também é responsável pela transição no modo de formação estelar. Aí, para terminar, aqui é um videozinho, ele está um pouquinho travado, mas essa daqui é da metalicidade 10 na menos 4, e conforme ele vai formando estrelas. Aqui é em anos, tá? 28, 36. O processo aqui ele acontece num período bastante curto mesmo. As estrelas, eu coloquei aqui uma cor, então vai de branco. Branco é quando passa de 0,2 massas solares. É óbvio, isso daqui é a massa bem inicial, Ela vai continuar formando, vai continuar absorvendo mais gás. Mas olhem que as em preto ou cinza escuro, elas são ejetadas. Então as estrelas de menor massa, elas normalmente são ejetadas. E elas formam ali nas estruturas, aquelas estruturas que a gente viu antes. É ali a maior densidade, é ali que você vai ter a fragmentação do gás. E mais ou menos essa daí é a cara. Ela está espaçada assim porque eu peguei os snapshots da simulação e eu não tinha de 1 em 1 ano. O tempo é calculado de outra forma. E é isso. Muito obrigado. Obrigado.